Um dos maiores dilemas que a gente tem hoje na política é com certeza se Bolsonaro vai conseguir ficar elegível ou não. Mas a grande questão, até onde Bolsonaro pode ir para conseguir o que ele quer? Pois é, talvez Bolsonaro passe um pouco dos limites e se alinhe a uma pessoa que tanto a esquerda quanto a direita odeia para conseguir a sua querida e bela elegibilidade de novo. E muito pior, talvez essa pessoa possa virar até a sua provável escolha para vice. E aí, vocês já sabem quem que é? Bolsonaro tá mexendo com fogo, mas esse fogo pode acabar salvando Bolsonaro. Acredito que seja a melhor opção. Vamos lá que eu vou te explicar o que está acontecendo, que hoje a gente tem várias matérias muito interessantes para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, sou jornalista e eu vou te explicar como que cada coisa no Brasil funciona, né? Esse Brasil louco que a gente tem, que todo dia sempre tem um caos ou alguma coisa avassaladora para acabar com a vida do brasileiro. Algum dia na vida de vocês imaginariam nessa hipótese Bolsonaro junto com Temer e o Temer de vice para Bolsonaro? Eu acredito que não, porque isso é uma das coisas que nunca passou pela cabeça do brasileiro. Desde quando começou as eleições para as prefeituras, a gente viu o Bolsonaro se aliando a membros do centro e do centrão. Porém, Michel Temer com certeza é um dos mais fortes quando a gente fala do centro, né? Essa matéria, pessoal, foi publicada pelo blog do Ismael, tá? Mas é uma coisa até intrigante para a gente poder falar sobre esse tema. Óbvio, a gente não consegue confirmar se essa hipótese realmente aconteceu de uma provável aliança entre o Temer e o Bolsonaro. Mas uma coisa é certa, não é surpresa para absolutamente ninguém que Bolsonaro está querendo ter o apoio do centro. Eu sei que tem muitas pessoas que praticamente não gostam dessa ideia da aliança com o centrão, mas é uma coisa super interessante que pode realmente fazer muito sentido. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2022, quando estava rolando as eleições, tentaram colocar uma terceira via onde ficou meio que assim, preso entre Simone Tebet e o Ciro Gomes. E mesmo o Bolsonaro estando praticamente queimado pela mídia, ter acontecido uma pandemia, ele ainda continuou sendo aí a representação mais forte. A disputa ficou entre o Bolsonaro e entre o Lula. Ou seja, o centro ele não emplaca para a presidência, mas o centro sempre está junto com a presidência. Explicação para vocês entenderem. Geraldo Alckmin, quem ganhou nas eleições foi o Lula. Escolheu o Alckmin de vice. Vocês acham mesmo que o Lula ia querer o Alckmin de vice se ele pudesse escolher? Vocês acham mesmo que o Alckmin queria ser vice do Lula? Então a explicação é mais ou menos o seguinte: sempre a gente tem, né, o centro que quer estar do lado de alguém que ganha. Seja essa pessoa de esquerda ou de direita. E querendo ou não, se o intuito do Bolsonaro e da direita é tirar a esquerda, vai ter que se alinhar com o centrão, senão não vai conseguir tirar. Embora o centro não seja o escolhido, é o centro que define o rumo dessas eleições. Sempre é o centro, no segundo turno, que desempata as eleições. E querendo ou não, é uma ideia interessante o Temer, que é uma figura tão importante dentro do centro, se aliando ao Bolsonaro se o intuito é realmente arrancar à esquerda. Ou seja, terá certos sacrifícios para bens posteriormente. Mas uma coisa que a gente consegue ver nítida é que praticamente agora o centro não tá gostando da esquerda. A esquerda tá caindo na retranca. O centro tá olhando para a esquerda falando, cara, o Brasil inteiro tá em ódio de vocês. O Brasil tá entrando em colapso e o cenário internacional não gosta de vocês. Qual o sentido da gente ter essa aliança tão forte à esquerda? Estamos vendo uma mudança agora da reação do centro. Ah, mas Alessandra, eu não concordo. Acho que o centro não pode estar no meio disso. Eu também não tenho essa escolha de gostar do centro em relação junto a Bolsonaro, mas infelizmente é uma coisa necessária. Sem esse apoio do centro, a gente não vai ter uma vitória. E sem contar que a gente está falando do Temer, que não é uma figura que é tão alinhada à esquerda, na verdade, muito odiado pela esquerda, que tem gente que ainda fala que é culpa do Temer que a Dilma saiu, sofreu impeachment, mas acontece que a gente tem que lembrar que o Temer é uma figura muito influente, o Temer colocou o Alexandre de Moraes lá, pode ter aí uma amenização dessa situação que a gente está vendo caótica com as leis e o judiciário. O Temer se juntar a Bolsonaro. Então não é uma opção nem um pouco ruim. É uma opção interessante, mas ainda tem muita água para rolar, como eu sempre falo para vocês. Às vezes pode ser uma opção, mas tem opções ainda melhores. Mas vamos ver aqui o que ele escreveu sobre o assunto, tá, gente?
Em sua busca por anistia e elegibilidade em 2026, Bolsonaro parece inclinado para uma aliança com o ex-presidente Michel Temer. Essa possível parceria, especulada nos bastidores, teria uma justificativa pragmática. O perfil garantista de Temer, cujo boas eleições com os ministros do STF, como por exemplo Alexandre de Moraes, Barroso e Gilmar Mendes, são amplamente conhecidas. Ao acenar para o centro e sinalizar compromisso com a estabilidade institucional, Bolsonaro busca reduzir as resistências no Supremo, sobretudo diante de uma eventual aprovação de um projeto de anistias pelo Congresso. Além disso, essas alianças tiraria o MDB da base da sustentação do presidente Lula no partido. Os bolsonaristas estão usando o vídeo da primeira-dama Janja divulgando com o segundo turno em São Paulo para justificar o afastamento do MDB e a base governista em Brasília. Janja, Ana Estela Haddad e outras apoiadoras do Guilherme Boulos divulgaram vídeos nas vésperas do segundo turno para relembrar os registros policiais da violência doméstica feita pela esposa de Nunes contra ele em 2011. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, considerou que o vídeo gravado pela primeira-dama e outras mulheres contra o prefeito Ricardo Nunes foi desnecessário e desrespeitoso. Ali foi absolutamente fora de qualquer padrão ético, disse Rossi. Dito isso, a lógica do garantismo adotada por Bolsonaro representa uma minada estratégica ao indicar que pretende respeitar o Supremo e evitar conflitos institucionais. Eles buscam conciliar o apoio de setores e que vem com a atuação anterior como popularizada. Michel Temer está sendo sondado para ser o vice na chapa de Bolsonaro nas eleições em 2026. Convidamos o eleitor a recordar que Temer também esteve presente e atuante nas articulações dos bastidores que culminaram com a absolução do Sérgio Moro, no caso o senador, por unanimidade, no Tribunal Superior Eleitoral. O blog do Ismael fez o registro desse momento em tempo real, diariamente em Brasília. Portanto, não é exagero afirmar que essa anistia a Bolsonaro começou a ser costurada em maio passado. No entanto, Temer carrega o estigma de seu papel no impeachment de Dilma Rousseff, o que leva a questionamentos sobre os reais compromissos dessa aliança. Ele é considerado um golpista no espectro progressista e o vampirão neoliberal por setores dos trabalhadores devido à precarização de mão de obra como reformas trabalhistas. Lula, com seu governo, supostamente desejam enfrentar Bolsonaro em 2026. A articulação por anistia ganha respaldo político, alimentando então as estratégias dos conflitos diretos com bolsonaristas. O MDB, em ascensão com os nomes de Helder Carvalho, posicionam-se como uma peça-chave nessas eleições, indicando que poderá haver lutas internas no partido entre alianças e conflitos nos jogos eleitorais de 2026. Já começa então a se definir. O que vocês acharam sobre essa matéria? Uma coisa é nítida. O partido de Temer tá querendo pular fora da vibe da esquerda, e não só o partido dele, como também a maioria dos partidos de centro. Aliás, porque não tem lógica, né? Praticamente você enfiar a goela abaixo do brasileiro que em 2026 o Lula vai ser o queridinho da história. Principalmente quando a gente olha que a maioria da população no Brasil é de direita. Aí literalmente é brincadeira você tentar enfiar isso goela abaixo das pessoas. E o centro já tá percebendo que isso não vai descer pro brasileiro. E tá querendo fazer o quê? Se alinhar à direita, dar ali um chega no Bolsonaro e falar, ó, tamo junto, colega. Isso aí é um exemplo básico do que o Tarcísio, o Bolsonaro e o Ricardo Nunes fizeram nessa eleição, galera. O Nunes estava sendo apoiado por vários partidos que eram de centro. Inclusive o Tarcísio também deu apoio a certos partidos, como por exemplo em Ribeirão Preto, onde o prefeito que ganhou agora era de centro, teve o apoio do Tarcísio, ou seja, tá tendo uma aliança grande aí do centro com a direita. E de certa forma, embora a gente tenha que lembrar que essa ideia não é boa, é melhor do que nada. É melhor do que todo mundo perder para a esquerda, né? Então, assim, se isso é necessário para que a esquerda saia e não continue fazendo as suas belas atrocidades, movimentando essa economia que a gente está vendo, que praticamente parece que é uma criança de 5 anos, que é economista,
a gente ainda tem que trabalhar para que a direita volte, e mesmo que precise da participação do centro no meio disso. Mas vamos lá, a gente falou de Bolsonaro, vamos falar de outra coisa que o Bolsonaro tá ligado, só que dessa vez é com humilhação pública pro lado do Lula e seu governinho de Araque. A gente tem que falar que praticamente o governo Lula tá mais perdido do que tudo. Ninguém sabe o que tá fazendo e só tá fazendo cagada. O Bolsonaro sabe disso, todo mundo sabe disso, só que o Bolsonaro deu uma lembrança pra esquerda falar: olha, vocês estão falando aí que meu governo foi péssimo, mas eu queria trazer uma comparação para vocês do que foi meu governo com pandemia e com o caos todo comparado ao governo de vocês, onde a culpa de não dar certo é só a ineficiência dos seus ministros. Acontece que esse vídeo viralizou na internet, esse vídeo tá rodando para tudo quanto é lado e eu vou trazer para vocês aqui o que o Bolsonaro disse. Tudo ficou numa situação difícil com a pandemia e a guerra. O preço dos combustíveis explodiu no mundo todo. Não foi no Brasil que foi lá para cima o preço dos combustíveis. E tínhamos então uma partida. Alguns queriam um fundo, tá? Outros que não sei o que lá. Da equipe econômica teve a ideia, eu apenas acompanhava, né, de vamos zerar os impostos federais. E a preocupação era quanto a gente vai perder. Tá? O cálculo é perder 40 bilhões por ano. E buscamos o parlamento. Gasolina, diesel, gás de cozinha, etanol. E também botar um limite no ICMS, porque alguns governadores tinham a goela muito grande. Tinha estado aí que só de ICMS era 34%. Dava, naquele tempo, R$ 2,30 de ICMS por litro de gasolina. Botou um teto de 17%. E nós conseguimos, no final do ano, em muitos estados, eu vim em São Paulo, baixar na casa dos R$ 5,00 um litro da gasolina. O etanol chegar na casa de 2,60, 2,70 também. E mais ainda, via o Saxida, equipe econômica, Paulo Guedes, entre outros, nós acabamos com a figura do álcool turista. Não tem nada a ver com o Gilson Machado, o ministro do Turismo, não, né? Quando a gente fala em turista, você logo passeia para algum lugar. E o Gilson preferia andar pelo Brasil, não tomar champanhe embaixo da Torre Eiffel, como sempre fizeram outros ministros do turismo. E o que acontece? Até nós, o usineiro era obrigado a vender o seu etanol para uma distribuidora. E muitas vezes esse álcool viajava 200 quilômetros. Depois ele voltava os 200 para abastecer um posto de gasolina a 10 quilômetros da usina. Nós permitimos a venda direta do etanol. O etanol foi lá para baixo. Você vê gente do campo, usineiro, que começou a se preocupar e querer comprar posto de gasolina. Ou seja, nós botamos a economia, os números de impostos lá para baixo. Tanto é verdade, teve um sucesso, que durante 3 meses, em 2022, nós tivemos deflação no Brasil. Inflação abaixo de zero. Esse mês último agora, a inflação foi recorde mensal. Né, por qualquer índice que você venha usar. E isso não é bom. Quem mais sofre? Na ponta da linha é o mais pobre. Eu até perguntaria para a dona de casa, né, para o senhor aí que faz compra no supermercado, a tua vida está melhor hoje em dia? Eu acho que não. A coisa é certa, não tá fácil pra ninguém hoje. Seja dona de casa, seja empresário, seja o que for. Comprar no mercado tá horrível, literalmente. A gente tá chegando no nível onde o azeite tá valendo quase R$ 40. Coisa ilógica, e sem contar que a gasolina ainda continua alta. Uma coisa é certa, isso que aconteceu praticamente no governo do Bolsonaro tinha uma razão, tinha um motivo para isso acontecer. E olha lá que mesmo assim conseguiram controlar a economia melhor do que ninguém. Aliás, tem gente que fala, mas na Europa, galera, o Brasil, ele ficou numa condição, não foi ruim, a economia foi controlada, a gente não teve déficits bilionários, e agora com o governo Lula praticamente sem pandemia, sem absolutamente nada, o governo conseguiu deixar o Brasil na miséria, né, na pindaíba. Aí não tem lógica, mas aí, se vocês quiserem botar nos comentários, põe nos comentários pra gente, vocês sabem o preço, uma coisa no mercado que você comprava na época do Bolsonaro, que tá mais caro ou tá mais barato agora do que na época do Lula? Põe aí nos comentários. Vamos falar de mais tema. Aqui não acabou não, aqui tem muita coisa e muito conteúdo pra gente falar ainda. Agora o tema que a gente vai falar é aquele tema muito polêmico na sociedade. Isso vai ser uma pergunta pra vocês. Por que vocês acham que a classe artística só aparece para falar da Amazônia, só aparece para dar pitaco em alguma outra coisa quando o governo que tá no poder é um governo de direita, mas quando a esquerda pode estar pegando fogo que for, aí para eles é só o cheirinho de picanha, né?
Por que você acha que a classe artística faz isso, né? Que eu não sei se vocês lembram, a gente teve queimadas estrondosas no Brasil há um tempo atrás e eu não vi um artista abrindo a boca e falando que praticamente o governo Lula estava errado e tinha que combater com mais eficiência essas queimadas. Eu não vi um abrir a boca. Você sabe por que eles não abrem a boca? Pois é porque o governo Lula libera a famosa Lei Rouanet, de cachê bilionário para praticamente investir na arte, na cultura, o incentivo à cultura. Sabe para mim o que incentiva a cultura? Fala para vocês que incentiva a cultura de verdade. Pegar esses cachê bilionário e investir em escolas para que aprendam então um instrumento, para que as pessoas aprendam mais a arte. Isso sim é um investimento em cultura que vai voltar para a sociedade. E não o cachê bilionário para artista, pelo amor de Deus. Tem certas coisas que não dá nem para se considerar que é arte. Vamos ler a matéria que a Veja colocou aqui pra gente, né? Com captação bilionária até outubro, Lei Rouanet bate recorde em 2024. Tá entendendo agora por que a artista não abre a boca para falar da Amazônia quando a Amazônia tá pegando fogo? Pois é. Os projetos, as famigeradas Lei Rouanet, alvo de incentivos a ataques durante o governo Bolsonaro, captaram, então, mais de 1,26 bilhões de reais em janeiro a outubro deste ano. O valor é quase 55% maior do que o recorde no mesmo período, que foi no valor de 813 milhões de reais, registrados, então, nos primeiros 10 meses de 2023. Em 2022, os patrocínios de outubro somaram 597,7 milhões de reais. No ano anterior, os projetos culturais capturaram, então, 60 milhões e ao menos o mesmo intervalo. Já em 2022, ano de início da pandemia do Covid-19, os recursos captados foram apenas de 391,8 milhões de reais. Como, historicamente, mais da metade dos recursos doados anualmente por meio da lei de incentivo é depositado em novembro e dezembro. O Ministério da Cultura projetos superaram, então, a marca de inédita, onde se tem 3 bilhões de reais em 2024, valor previsto no orçamento para o exercício fiscal deste ano. Mas o projeto tem a projeção de mais otimista, então chegando até a 3,8 bilhões. No ano passado, por exemplo, os 2 últimos meses registraram a captação de 1,545 bilhões de reais, totalizando 2,359 bilhões, o atual recorde. Segundo a Secretaria de Economia Criativa e Fomenta a Cultura, Wellington Parente de Menezes, isso acontece por conta do regime tributário das empresas, já que o fim do ano tem o acúmulo de decretação trimestrais e anuais. Só que a meta é que vai continuar a crescer, né? Para as ministras Margareth Menezes, os resultados são históricos para o Brasil e demonstram como havia uma demanda reprimida com o desmonte do Ministério da Cultura. O setor cultural é um grande potencial pulsante e vivo, havido por crescimentos, pois é feito por pessoas. Então, agora que restabelecemos o Ministério da Cultura, nessa gestão, encaramos o setor cultural, além também do simbólico como um vetor econômico para gerações de empregos e rendas. A economia criativa, cultura e responsável por 3,11% do PIB nacional. A Lei Rouanet vai continuar a crescer, pois a cultura não para e nos acreditamos nela, falou então a chefe do MIC. Sim. Eles falam sobre opinião aqui, mais coisas sobre a Lei Rouanet, como ela funciona, né? Que na minha visão realmente é extremamente desnecessário. Porque o financiamento é muito, mas muito alto mesmo, gente. Não é uma coisa que a gente fala que vai ser assim, uma quantidade baixa de dinheiro. E sem contar, principalmente agora que a gente está vendo cortes dentro dos governos, no Brasil, a Lei Rouanet consegue se tornar cada vez pior, né? Então, assim, a minha visão é um belo de um dinheiro mal gasto que a gente tá vendo ultimamente e que praticamente o governo ainda mantém isso, mas mantém por um motivo óbvio, não é mesmo? Ninguém quer ver
nenhum artista reclamando, falando que a Amazônia tá pegando fogo, sendo que ela tá pegando fogo. Eles preferem manter ali os artistas, o seu apoio. Vocês já perceberam? Por que a classe artística defende tanto a esquerda, gente? Tem que ter um motivo óbvio, ninguém faz isso de graça, não. Com certeza não é por direitos humanos, com certeza não é porque a direita é ruim e com certeza não é porque a esquerda é boa, né? Tem que ter esse motivo. E o motivo começa com lei e termina com Rouanet, né? Esse é o real motivo que a gente vê a classe artística praticamente toda feliz e toda alegre quando a esquerda chega no poder. Simplesmente por esse motivo. Mas e aí, põe no comentário o que você acha. Você acha que é desnecessário essa lei Rouanet ou acha que é uma coisa necessária, útil? Na minha visão, eu não concordo muito não. Mas e você?